Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Quando a gente para pensar no caso dessa mocinha de 17 anos, deveria estar viva, né? Deveria estar aqui conosco. Infelizmente, ela foi morta de forma muito brutal, né? Com requintes de muita crueldade. E tudo vai acontecer com o desaparecimento dela. Ela desaparece, é feito ali... Ela sai no dia 26, né? Ela vai trabalhar, essa mocinha já estava trabalhando. E quem buscava ela no trabalho era sempre o pai dela. Mas o carro do pai tem um problema mecânico, e ela vai voltar para casa ali naquela região de Cajamar de ônibus. O que vai acontecer com essa menina? Ela começa a sentir algo estranho, ela acha que tem alguém a seguindo, inclusive num carro e depois dentro do ônibus. Ela vai mandar mensagens para uma amiga, dizendo que está um pouco preocupada, um pouco assustada, e ela vai descer no ponto final. Num lugar assim, já com pouca iluminação, um lugar meio afastado, suspeito. Né? Exatamente. Não é um lugar suspeito, mas um lugar que não é seguro, entende? Para uma moça que que estava ali sentindo medo. Eu acho que vale a gente abrir um parênteses aqui, Júnior e Alessandra, que é o seguinte: a gente está falando de uma moça muito jovem, de 17 anos. E ser jovem é muito bom, mas a gente precisa ficar muito atento com com os nosso sexto sentido. Ela sentiu medo, ela tinha, né, naquele momento, isso vale para outras meninas. Gente, chamem, falem com o motorista do ônibus, peçam ajuda, falam: olha, eu tô com medo, você pode chamar alguém, um policial militar, pode ligar para 190, porque o que o jovem acha? Mesmo às vezes sentindo medo, ele acha que nada vai acontecer com ele. E é nesse momento que as pessoas se tornam vítimas muito vulneráveis. Ela ali se tornou uma vítima muito vulnerável. Alguém vai pegá-la, ela vai desaparecer, a família vai fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento, as buscas vão se cessar, né, no dia 5, porque um corpo é encontrado, então você já não está mais fazendo uma investigação de desaparecimento, mas uma investigação de homicídio. E quando a gente está falando de desaparecimento, tem pessoas que desaparecem voluntariamente, porque querem desaparecer, mas tem pessoas que desaparecem não por vontade própria. E até conversando com a delegada da Delegacia de Desaparecidos, as 48 primeiras horas são muito importantes. A Alessandra sabe muito bem disso também. Porque se você não consegue entender o que aconteceu ali, tudo vai ficando mais difícil. Muito bem, essa menina é encontrada naquela região de Cajamar ali, já numa região de mata de Cajamar. Essa menina estava nua, sem os cabelos, né? A cabeça estava raspada e já com marcas de decapitação. Então, decapitação daqui de trás? Não, ou daqui da frente? Não, começa? Depende. Tem gente que você pode tentar decapitar de várias formas. Não é fácil você desmembrar um corpo, né? A gente, principalmente na parte traseira, essa parte aqui é muito dura. Então, não é que assim, eu vou, né, como se eu estivesse decapitando ou desmembrando um animal de pequeno porte, né? A gente está falando de um corpo humano, por mais que ela fosse uma mocinha, né, jovem, não tão grande, mas não é simples. O que acontece? Quando a gente olha, né, as imagens do corpo da vítima, nitidamente fica claro que o crime não aconteceu ali. Aquele não foi o local primário daquele crime. Aquilo já é um local secundário. Aquele crime, o que essa mocinha passou, e ela deve ter passado por um terror psicológico muito grande, porque você imagina, raspar a cabeça de uma vítima, principalmente de uma mulher, tem traços de vingança, para humilhar, para destruir. Então, assim, você está mexendo em algo que é muito importante para uma mulher.
Muito bem. Depois a polícia vai encontrar, né, partes do cabelo, vai encontrar alguns objetos ali na redondeza da onde estava o corpo da Vitória. Uhum. O que acontece? Tem outro dado que é importante para as pessoas entenderem como é que a polícia sabe que aquele não é o local primário. E aí tem um outro dado que é importante, né, Alessandra? Este não foi um crime cometido por uma única pessoa. Não é fácil você carregar um corpo, mesmo que seja um corpo, né, de uma mulher, um corpo menor, principalmente depois de um corpo morto. Porque quando a gente está vivo, a gente oferece ajuda. Ali já é algo que é pesado, já está com uma rigidez cadavérica. E tem fenômenos, né, biológicos, depois da morte, que são os livores cadavéricos. O que quer dizer isso para as pessoas entenderem, né? Porque elas vão ouvir isso muito daqui para frente, inclusive. Quando a pessoa morre, né, o que acontece? Ela morreu, né, de barriga para cima, todo o sangue começa a se depositar aqui na parte das costas. Se ela morreu ao contrário, vai ser o sangue está aqui depositado na frente. Quando você olha os livores cadavéricos da Vitória, eles não correspondem com a cena de como ela foi encontrada. Ou seja, ela foi deixada ali. O que aconteceu durante todos esses dias? Porque a gente está falando, ela some no dia 26 e ela é encontrada no dia 5. Nós estamos falando aí... ela foi encontrada no dia 5. A gente está falando... A gente terminou fevereiro em 28, a gente está falando mais ou menos de... Uma semana. 7 dias. Ou seja, já é um corpo que está em estado avançado de decomposição. Sim. Vai ter toda aquela fauna, né, de insetos. E quem vai ajudar a desvendar esse crime, e a Alessandra está aqui vai explicar isso também, será a perícia. Porque quando a gente fala perícia, dentro da perícia estão os nossos grandes médicos legistas. Eles são capazes de identificar se ela passou por alguma violência sexual, se ela passou por alguma outra violência física, qual foi a real causa da morte dela, se foi uma asfixia, se foi um envenenamento, o que aconteceu com essa mocinha? Se a possível decapitação dela se deu quando? No começo, no final? Então, tudo isso será respondido. Eles têm capacidade, nós temos excelentes médicos legistas. O corpo fala, né, Carla? O tempo todo. E fora fala. a perícia também. Uhum. O que acontece, Júnior e Alessandra? Quando a gente está olhando este caso e a gente está falando de perícia, a gente precisa aguardar, porque essas análises, esses laudos são demorados. Muitas perguntas precisam ser respondidas, principalmente num caso que acaba ganhando, né, vamos dizer, a mídia. As pessoas querem saber o que aconteceu com uma menina de 17 anos que não tinha antecedente criminal. Isso. Na opinião de vocês, talvez você já tenha visto algum outro caso assim, mas esse daí tomou uma proporção muito rápida e muito grande. A princípio, a primeira hipótese que a gente ventila é que é feminicídio, né? Uma mulher encontrada morta. A primeira hipótese, a primeira especulação da polícia judiciária é que é feminicídio. E aí, no decorrer dessas investigações, a hipótese de feminicídio ela é descartada para assumir ali a tese de que seria aventar um possível crime passional. Passional, entre aspas, porque, segundo a investigação, não foi o namorado, mas sim o namorado do namorado. Ou o ex-namorado, ou melhor, o ex-namorado do ex, o ex do ex. O ex-namorado do ex-namorado. Inclusive, né, justamente, só pra gente não perder aqui o foco da questão dos vestígios, Carla, o corpo de fato fala. E a minha primeira observação, quando eu me deparo com aquela cena, quando a gente vê aquela imagem, né, teratológica, é justamente, será que essa moça também sofreu violência sexual? Porque ela está ali, nua. Foi encontrada sem roupa. Então, assim, é claro que, evidentemente, que o laudo necroscópico, a perícia sexológica vai
constatar se houve ou não abuso sexual, mas de qualquer forma, ela de fato, a gente sabe que seja ali ou seja em outro local, com certeza essa menina sofreu muito. Assim, só para concluir, ali, um crime de tamanha barbaridade, Carla Júnior, ele deixa muito vestígio. Muito. Muito vestígio. Por mais que tenha passado uma semana, por mais que tenha chovido naquele ambiente durante essa semana, por mais que tenha a vegetação e os animais silvestres, mesmo assim, mesmo com o período de decomposição, né, que ela permaneceu ali antes de ser encontrada, mesmo assim, deixa vestígios. E ali não tinha vestígios.